Ora, muito boa tarde, cá estamos novamente, canal Ave Reativos, conversa sobre saúde mental, Tiago e Nuno. Nuno, boa tarde. Escaparam-me aqui 3 segundos, já viste? Não estava atento ao cronómetro. Pá, a imperfeição, vejam lá. 3 segundos de imperfeição. O Bem, que é que isto nos diz do tema de hoje? hum, é para aqueles que não são quase perfeitos, podem não ser selecionados. Hoje vamos falar de seleção natural. Ah, se calhar faço eu primeiro pontapé de partida, ah, Seleciona. que é muitas vezes, não é só na saúde mental, mas em muitas áreas, tenta refletir sobre o que é a natureza humana, se, o que é que nós perseguimos, ou qual é o nosso objetivo, quando, por exemplo, tentamos encontrar ou definir saúde mental. E com frequência as pessoas se afastam um bocado da ideia de seleção natural. A nossa espécie é como é, a força da seleção natural. Muitas vezes associa-se à seleção natural à aquisição pelo grupo de determinadas características físicas. Mas também as características psíquicas e sociais vão sendo selecionadas ao longo da evolução eh, da espécie, do grupo, ehm, e são selecionadas as mais aptas. Será a ideia que tenho, mas corrijo-me, é que a seleção natural é pura, ela seleciona o que é funcional. Eh, Não seleciona, por exemplo, o feliz. O feliz, isso é puramente subjetivo. É, eu diria que a felicidade é selecionada. Repara, por exemplo, em relação às pulsões mais elementares que são definidas, eh, sim, que são definidas na psicanálise, a sua inexistência seria um handicap sério à boa sobrevivência do indivíduo. Hum, eu hesito aqui um bocado, mas, por exemplo, ah, aquela. Vou ser arrogante, mas pronto, não me faz muito sentido. As disse, o construto freudiano sobre o masoquismo. Ah, no masoquismo, para o vulgar dos cidadãos, surge uma dúvida. Então, a agressão e o maltrato ao indivíduo hum, origina prazer. Não. Houve uma série de comportamentos que nas crias, e não são só nas crias humanas, nas crias de outras espécies, estão associadas a prazer. E se fizermos uma análise em retrospectivo a esse tipo de comportamentos, de procedimentos, estão associados à submissão ao cuidado materno. E isto já faz sentido em termos de seleção natural. Ou seja, foi isso que foi selecionado. Quando as pessoas falam de masoquismo, pensam normalmente nas fantasias eróticas, masoquistas, etc. Mas o masoquismo não é só isso. Não é? Essa é uma expressão mais, diria eu, mais floreada, mas não é só isso. E o que é intrínseco a nós, o que foi selecionado quer dizer quem tem mais probabilidade de sobreviver do que quem não tem. Hum, eu já não queria divagar, porque há aqui, na seleção há uma coisa que é fundamental. Hum, o que foi
selecionado foram uma série de características, nomeadamente o prazer em ser cuidado. Esse precisa de existir. Portanto, na resposta ao teu desafio da felicidade, eu não sei se a seleção natural não acaba por selecionar os pontos onde há felicidade, onde há prazer, onde há Ok. bem-estar. Ah, Será, acho que uma ideia que se pode tirar daí é que, se calhar mais universal, é que, por exemplo, o ambiente influencia a seleção. Eu estou-me aqui a lembrar, por exemplo, hum, num cenário de completa ficção científica, como por exemplo a série de TV do Walking Dead, os sobreviventes são habituados a adotar comportamentos, atitudes, eh, que são extremamente condenáveis num cenário não pós-apocalíptico. Pronto. Eh, Tem muito a ver, o ambiente influencia muito o que é isto de sim, sim, sim. seleção. Voltando a uma cena, quanto a mim, das mais. É uma cena muito interessante da Guerra dos Mundos, em que já perto do final o nosso protagonista encontra um indivíduo Uhum, que tem um esquema para sobreviver aos marcianos. uhum, E a conversa estende-se, e à medida que a conversa se estende, eu quero frisar, o livro é de facto muito bem escrito. Além da história estar engraçada, a ideia ser engraçada é muito bem escrita, que é, gradualmente, nós vamos apercebendo que aquele indivíduo é um paranoide. Ou seja, no ambiente onde não há marcianos, aquele indivíduo imagina que há marcianos por todo o lado e ele provavelmente até será mais apto para se precaver e para lutar contra os marcianos do que outro indivíduo que não tenha uhum. a patologia. Bom, aqui não quero divagar aí, mas na paranoia. É engraçado aí, só para te interromper, há até um filme muito curioso que é, acho que é o Ten Cloverfield Lane, acho que é assim que se diz, eh, em que somos expostos a uma rapariga entra numa cave de um indivíduo completamente paranoide que diz que estamos a ser invadidos, e o filme passa grande parte do seu tempo, daquilo que eu me lembro, a dizer que, que este indivíduo está a querer fechá-la, não é? E que está completamente paranoide, para no fim se descobrir que não estava. Pronto, é um jogo interessante. Mas tens a velha frase, que é: mesmo os paranoides também têm inimigos. Ou seja, quantas vezes a pessoa paranoide se queixa de complôs, de intrigas que são delirantes, não existem, e depois, efetivamente, entre as suas queixas estão algumas que são fundamentadas na realidade verificável, não são delirantes. Efetivamente, há um colega que está para lhe fazer a folha. Pronto, mas não queria ir por aí para não me dispersar muito, mas isto é no livro, na história da Guerra dos Mundos, mas efetivamente o paciente paranoide não é mais apto para lutar contra ameaças externas, porque ele não as percebe. Ele está, Uhum, ele vive pronto para lutar contra umas, mais ou menos pronto, para lutar contra umas ameaças que são internas, não é? E que são muitas vezes descabidas da realidade que o rodeia. Eu gosto da caricatura que é o indivíduo que anda com um papel de estanho na cabeça para os extraterrestres não lhe roubarem a alma e depois vai para o metropolitano e roubam-lhe a carteira. Ele não está com cuidado aos carteiristas, ele está com cuidado
aos extraterrestres, não é? Seja lá o que for, a entidade que lhe pode roubar a alma, ou a mente, ou seja o que for. Mas a ideia do mais apto para. Ah, mas é engraçado porque uma coisa, quando falaste deste tema, a primeira coisa que me surgiu, acho que aproveito para ligar com isto, é que muitas características que hoje causam sofrimento, e a primeira que me vem à cabeça é a ansiedade, elas eram antes, ou numa fase muito primordial da evolução da nossa espécie, das espécies, talvez, foram extremamente vantajosas. O ambiente era muito hostil. E eu lembro-me, por exemplo, ler, talvez nos Dragões do Éden, do Carl Sagan, que é uma belíssima obra sobre um grande pensador sobre a evolução, uh, que a ansiedade era extremamente vantajosa no sentido dos primeiros mamíferos escaparem dos répteis subindo às árvores. Sim, Não sei se foi assim que eu li. Portanto, só que hoje estas características provocam mais sofrimento do que adaptação. ó, Tiago, eu por aí não meço. Porque efetivamente nós continuamos a ter que fugir de alguns répteis, não é? De forma mais simbólica ou menos simbólica. Um, o, o- o homem, eu vou dizer o homem primitivo, mas a ansiedade não é exclusiva do homem, é exclusiva, Pois não. eu diria, de todos os seres com mente. Não é? Um, exprime-se, sobretudo, é uma preparação para a ação e exprime-se, sobretudo, por reflexos físicos nos diversos órgãos do corpo, ou seja, prepara o corpo para a ação, para a luta ou para a fuga. Um, e nós hoje não somos sujeitos a menos ameaças do que éramos no passado, só que foram-nos inibidas as capacidades de resposta. Por exemplo, quando um ser ataca a nossa capacidade de chegar à comida, não é? Nós podemos ativar a nossa resposta mais arcaica e lutar pela comida. Dar um exemplo concreto. Um diretor dos recursos humanos é-lhe dito por alguém que há 10 pessoas que precisam de ser despedidas. Não é? E ele ataca a forma que essas pessoas têm de chegar aos alimentos e à sobrevivência. Mas essas pessoas não podem atacar de volta. São as Uhum. regras da nossa sociedade. Não é? Portanto, todo este movimento, quer dizer, eu tenho fome, tenho frio, estou exposto, não tenho ninho, não tenho onde me abrigar, isso é-me retirado por este ser, mas eu não posso atacá-lo. E aí, eu acho que é muito mais, hoje em dia se sofre muito mais, não porque este mecanismo arcaico já seja obsoleto, mas porque a nossa sociedade vive, digamos assim, de costas viradas para a natureza do animal humano, e o animal humano fica com os sapatos que não lhe cabem bem, mas uns sapatos que seriam para outra espécie qualquer. Ah, pelo menos é da minha experiência, mas é, eu vejo as pessoas sofrerem, sobretudo, porque não podem dar livre curso às suas pulsões mais naturais. Uhum. O que dizer de toda a parafernália de sintomatologia exuberante, evidente no início do século XX, que deu origem ao pensamento psicanalítico, por Sim. causa, sobretudo, não só, mas sobretudo, pela inibição da pulsão libidinal. As pessoas tinham desejo libidinal,
mas era interdito, não podiam vivê-lo, não é? Sim, Ehm, pronto. Ou tinham regras muito restritivas. sim, sim, sim. Mas já agora um saltinho de Parece argumento. que, parece que aí antes de saltares para isso, parece que a neurose, se bem que isso foram consideradas neuroses à época, hoje não sei se seriam. Parece que a neurose foi um preço para A as pessoas. domesticação do homem. Sim, pelo menos um humano mais domesticado. Parece que o sintoma foi o preço a pagar. Sim, é engraçado. É engraçado que digas isso, porque eu acabo muito frequentemente a comparar-nos com os canídeos, mas os nossos, as raças que se aproximam mais dos lobos, normalmente, portanto, estão mais próximas dos animais que deram origem a este animal domesticado, que são os cães. Hum, Uhum. Como se costuma dizer, têm os drives muito fechados, são aquilo e pronto. Porque aquilo foi selecionado por milhões de anos de evolução. Pronto. E nós começámos a selecionar ali uns outcast, uns gajos que afinal até nem mordiam, não é? Ou que já não tinham 40 quilos, tinham só 20, e depois e hoje em dia selecionamos uns que têm 900 gramas. Não é? Então, tens um cão, um descendente dos lobos da Europa Central, não sei se é, não sei de onde é que aquela coisinha foi selecionada. Tens um cão de 900 gramas. Um cão pode andar dentro da mala. Não é? E é engraçado porque, apesar de toda esta seleção morfológica, são dos canídeos mais aguerridos, pá, gajos são autênticas piranhas. Não é? Eu estou a falar do Chihuahua. São uns coisinhos pequeninos, pá, um coração de leão, e esses drives continuam lá, essas produções continuam lá. E porque eles são pequenos, nós não precisamos de as reprimir. Ah, Imagine-se um mastim qualquer. ah, Olha, vamos ser nacionalistas. Um pastor transmontano ou Serra da Estrela, pastor de Serra da Estrela, com a hiperatividade e a ferocidade de um chihuahua. Quer dizer, é um animal muito perigoso. Nós selecionámos aquilo que não nos interessava. Ou melhor, selecionámos aquilo que nos interessava, anulando algumas das pulsões. Isso é muito engraçado em termos de pensamento de objeto de psicopatologia, porque até que ponto os pais Hum, ou duas entidades parentais o podem fazer isso muito perversamente num sujeito que está a nascer. Ou seja, selecionam aquilo que é importante para eles, não deixando de emergir uma verdadeira subjetividade. Exatamente. Otávio, eu só fazia assim um ponto de interrogação, era à frente do Claro. perversamente. Porque eu não sei se é perverso sequer. ah, eu creio que o fazem sem ter consciência disso. Voltando aos cães. ah, quando um cão foge e depois regressa, qual é o comportamento mais adequado? É premiá-lo. A tendência natural é castigá-lo. Porque é que resulta mal? Porque quando ele regressa e nós o castigamos, nós estamos a castigar não o comportamento de fugir, mas o comportamento de regressar. Então, se nós castigamos quando ele regressa, o que vai acontecer é que ele, quando fugir, vai demorar cada vez mais a regressar, e se continuarmos a insistir, vai haver um dia em que ele não vai regressar mais. Portanto, a reação natural dos pais seria aquela, não é? Mas hum, pode não ser a que dê melhores frutos em termos do bom desenvolvimento da individualidade.
do outro. E só Claro, dando o saltinho aqui para uma ideia que é subjacente à ideia de seleção natural, que é a de variabilidade. Só pode haver seleção natural se houver variabilidade. sim. Nós formos clonados, sistematicamente clonados, todos iguais, usarmos a mesma roupa, vestirmos, ouvirmos as mesmas músicas, pensarmos todos da mesma maneira, não há como selecionar. Uhum. Somos todos iguais. Felizmente, o nosso mecanismo de herança genética não é 100% rigoroso. E confesso que esta aprendi há bem pouco tempo, uh, que é a existência de uma coisa que se chama epigenética, não é? A epigenética é a ciência, mas que estuda precisamente um conjunto de fatores que são influenciados pelo ambiente e que modulam a expressão dos genes que nós recebemos. Ou seja, nós recebemos genes constantes, que são teoricamente constantes de geração para geração, e contudo, eles não se exprimem da mesma maneira em diferentes gerações. Mas a epigenética é herdada. Ou seja, os progenitores transmitem às crias alterações da expressão dos genes que têm a ver com o ambiente em que os progenitores viveram. Isto não estou a ser original, eu ouvi esta e faz muito sentido, que é nós, aqueles que estudaram biologia, aprenderam que o Darwin é que sabia, o Lamarck era um idiota. Porque Lamarck preconizava que era por o ser exposto a uma determinada necessidade, ou seja, um determinado mamífero crescia em determinado ambiente mais frio, então o pelo crescia mais. O que Darwin veio dizer, não, cresce num ambiente frio ou quente, o pelo cresce o mesmo. Quando estiver muito frio, os que têm o pelo curto morrem. E hoje a epigenética vem dizer: bom, se calhar o Lamarck não estava assim lá muito enganado. Eu vou dizer isto em relação ao pelo, não sei se é verdade. Uhum. Mas, se calhar, o que acontece é que em ambiente frio, os genes de crescimento do pelo podem expressar-se de forma diferente. Bom, esta alegoria entre a influência do ambiente no indivíduo e o que é que passa para as crias, vem-me agora assim à cabeça, por exemplo, e nós em Portugal acho que temos isso ainda muito presente. Há 50, 100 anos atrás, a maior parte da população vivia em profunda escassez. E esta ideia de escassez de recursos, de fome, de frio, de desamparo dos progenitores lança uma sombra sobre as gerações seguintes, hum, sobre as mais diversas formas, nomeadamente sob a forma de uma dádiva desmesurada, portanto, vou de uma forma simplória dizer que é os pais passaram privações e os filhos não passam, não têm a noção do que são privações, porque os pais não deixam. E isto torna-os deficitários no seu desenvolvimento, porque nunca serão ou estão menos capazes de se preparar para um ambiente menos rico. Uhum. Mas só um saltinho à variabilidade e a esta ideia que nós temos.
que eu acho que está a ficar muito exacerbada, que é de só haver uma ideia correta, só haver a psicoterapia, a psiquiatria e a psicanálise também. Padece um bocado, padeceu e padece muito desta coisa do que é pensar certo. Sim, por acaso estava a pensar nisso, numa adaptação forçada. É, Se não se, se não se criam padrões, por exemplo, a saúde mental não é baseada numa espécie de padrão, uma conformidade. é. No início do século XX, mais do que agora, talvez, não sei. A saúde mental era muito padronizante, muito. hum, já não é a primeira vez que me é solicitado. hum, não quero precisar a fonte, mas tem a ver normalmente com processos judiciais, ou são os advogados, ou são os pais, ou é o próprio tribunal que vem pedir que eu diga se aquele indivíduo em concreto é competente para cuidar dos filhos. Hum, epá, e a minha resposta, a resposta que eu gostava de dar, mas nunca dei, agora vou dar lá grande, que epá, que os seus pais não eram competentes para criar filhos, eu já percebi. Se este indivíduo é ou não, não sei, só a posteriori é que conseguimos saber. Nós não temos critérios para definir o que são bons progenitores. Pá, temos umas ideias razoavelmente boas do que são maus progenitores. Não é? Mas Pois, o que é que dá um bom progenitor? Eu estou-me a lembrar de um caso que os pais eram umas joias de pessoas. A colega que me passou este paciente descreveu os pais como muito simpáticos. Os seres de uma perversidade terrível, terrível. E os filhos tinham as consequências disso, consequências graves para a vida deles. Ahm, mas, como se costuma dizer, ninguém os levava presos. Muito boas pessoas. Ou seja, se eu tivesse que fazer uma entrevista e depois relatar, ah, estes seriam pais extremosos e cuidadosos. Mas, com o tempo é necessário para percebermos este tipo de traços, com claro, o tempo deu para perceber que são seres terrivelmente perversos. claro. Hum, Mas esta função normalizadora da psiquiatria, mais. Mas a psicanálise também foi atrás. A psicanálise, pá, em Uhum, meados do século XX, opinava sobre tudo. Quer dizer, havia a análise psicanalítica dos gajos que usavam calças à boca de sino. Quer dizer, aquilo tinha um simbolismo. Tudo tinha simbolismo. Usar um guarda-chuva tinha simbolismo. Pá. Não é psicanálise, nem é nada. Pronto, tem bom nome, adivinhação. muito bem. Mas no início do século XX, mais, lembro-me da história do diagnóstico da esquizofrenia simples, que eram aqueles quadros de esquizofrenia sem delírio e sem alucinações, mas com comportamento bizarro, que dos dois lados da cortina de ferro deu para internar uma data de gajos. ah, de um lado, uns gajos mais pró-capitalistas, mais pró-europeus, mais pró-americanos, foram parar dentro dos hospitais psiquiátricos, tinham ideias esquisitas. E deste lado de cá, os comunistas que foram parar dentro de hospitais psiquiátricos porque tinham umas ideias esquisitas, que eram bizarros. Ou seja, num extremo de utilização do conceito de pensamento bizarro, podia-se lá pôr tudo dentro, não é? E se a medicina dizia, é porque era esse altar da verdade. Sim. Pois, enfim, antes de passarmos para as marteladas, só queria deixar aqui também mais uma ideia no ar, porque acho que vem no seguimento disto tudo e acho que aplica-se para isto.
e para outros campos. Falo, por exemplo, aqui na questão da sexualidade, da reprodução. Não sei até que ponto há uma espécie de seleção sexual e uma seleção natural. Portanto, a seleção sexual no sentido da estética do hoje. O que é apetecível hoje e o que era apetecível, entre aspas, antigamente. E nem sempre o mais apetecível é o mais fértil, vá, por assim dizer. Eh, Isto pode ser, sei lá, aplicado também em seleção laboral versus seleção natural. Eh, por exemplo, as cunhas podem ser uma forma de seleção laboral, mas nem sempre Sim, são a sim, seleção. sim, sim, sim. Não, e tens hoje em dia, que se fala da meritocracia, sobretudo os liberaluchos gostam muito de falar da meritocracia. Mas qual é que é o mérito? Ter nascido naquele dia daquela vagina que está associada a progenitores com uma conta bancária mais bem nutrida, que permite que os seus filhos frequentem escolas que, não forçosamente pela qualidade do ensino, que esse é um dos grandes logros. Ah, porque a escola A ou B ou C coloca mais meninos na universidade. Sim, se a escola A ou B ou C tiver as cunhas certas no sítio certo, põe os mais meninos na faculdade, põe. Se a escola A ou B ou C rejeitar miúdos que têm problemas sociais, não é? Embora sejam extremamente inteligentes, têm problemas sociais, pois naturalmente não haverá problemas sociais dentro da escola A ou B ou C. Uh, Pois. e ao fim de algum tempo, estes indivíduos têm uma habilitação académica, e atenção, ainda não produziram nada, hein? Que lhes abre imediatamente a porta a remunerações mais altas. E, portanto, eles terão tendência para ter uma conta bancária mais bem nutrida e, portanto, providenciar às suas crias o mesmo destino. Ah, Mas como a seleção natural e- não deixa créditos por mãos alheias, uma sociedade que tenha muito disto, às tantas, está cheia de bons alunos de escolas caras, mas não pois, necessariamente pessoas que produzem bem. já para não falar ainda numa situação mais extrema, mas aqui estou a ser muito faccioso, acho que é assim que se diz, não é? Eu estava a pensar no exemplo dos Estados Unidos, no país em si, em duas áreas. Na da educação, todas as faculdades são extremamente caras, portanto, estuda quem tem dinheiro e quem tem capacidade normalmente para pedir bolsas para estudar, e tem saúde, quem tem seguros de saúde. Portanto, não há sistema nacional de saúde. Bem, aqui fala-se em quê? Seleção monetária? Estou sem ver. Não, mas não é seleção. Não é seleção nenhuma. E a realidade que nós estamos a ver é que a economia norte-americana está praticamente colapsada. Os grandes crânios, na maior parte das tecnologias, já não estão nos Estados Unidos. Ou seja, porque a malta fala dos Estados Unidos como se fossem uma nação. Não, aquele paísito para já tem 4%, se não me engano, da população global. Eu não tenho bem a certeza, são 200 e tal milhões. São 300? uma, in- Sim, hum? sim. E 250 milhões, não é? Qualquer coisa É, assim. são uma Sim, ínfima fração da humanidade. Segundo, existem há pouco mais de 300 anos. Há cerca de 300 anos. Acho que nem chega a 300. não chega. É 1776, não é? 76? Então, pois, ok, 250 anos, redondamente. Epá, e caíram num território extremamente rico, tinham riqueza interna, muita, que se Uhum. esbanjaram, não é? E nesta altura a seleção vai acontecer, está a acontecer.
Hum, portanto, a seleção não deixa créditos por mãos alheias, nem se faz, nem se, eu ia dizer, não se faz esperar. Espera. Quando chegar à altura da competição, os melhores prevalecerão, os outros não. Bem, marteladas, joga. Epá, eu já uma vez falei nela, mas pronto, a Guerra dos Mundos. Uhum. Tem É essa, um bom tem essa exemplo. ideia. Bom, e efetivamente os terrestres acabam por eliminar os marcianos. Só que não são os ingleses nem os norte-americanos. Não é um qualquer Chuck Norris que dá ali umas morraças nos extraterrestres. São bactérias anónimas. Não, por acaso no livro ele não diz qual é, que tipo de bactérias são. Estou a usar. São efetivamente os marcianos, que em termos tecnológicos têm uma supremacia sobre os humanos colossal, mas porque vivem num ambiente tecnológico altamente protegido, são vulneráveis a bactérias que para nós são benignas, com as quais nós coabitamos. E, mercê disso, os marcianos no final começam a morrer e morrem todos. E acaba-se o problema. A invasão pelos marcianos termina com a morte dos marcianos por infecção por bactérias, Sim, sim. que já cá estavam muito tempo antes do aparecimento dos mamíferos e que se supõe que cá ficarão muito tempo depois dos mamíferos desaparecerem da Terra. Sim. Talvez. É bem provável. Eu diria que é praticamente Certo. incontornável. Aliás, e isto é só uma teoria, é uma curiosidade. Os seres que têm núcleo nas suas células, os, os- Uhum. os eucariotas, há quem. É uma teoria que bate tão certo que até custa a crer que não seja assim. Vivem em simbiose com umas bactérias a quem nós chamamos mitocôndrias. Sim. Se as nossas mitocôndrias se desligarem, nós morremos no instante. No instante, na hora. Elas não se desligam. Isso é o Mas processo do ATP, não é? hum, É o sim, processo da ATP, são de elas produção de que energia. nós podemos produzir ATP a partir de por outras vias, por outro tipo de hum, respiração anaeróbia, etc. Mas são esses serzinhos que vivem dentro das nossas células, já agora curiosidade das curiosidades, que nós herdamos da nossa mamã, que herdou da nossa avó, que herdou da nossa bisavó. É, talvez as pessoas não tenham essa noção, mas o DNA das mitocôndrias é herdado pela linhagem feminina. Portanto, Ok. Isso eu não sabia. nós, nós temos as mitocôndrias, o DNA mitocondrial da Eva, fazendo boa fé na, na mitologia cristã. eh, Aham. o nosso DNA vem daí, o DNA mitocondrial. Pronto, mas Mitochondrial Eve. Aí está hum, o termo que se usa de vez em quando. como? Eu não percebi. Mitochondrial Eve. Exatamente. Uhum. É precisamente por isso, daí viria da Eva. Sim. Sim, Mas sim, sim. esses or- organelos das nossas células, hum, tudo parece indicar que que foram no passado bactérias que começaram a viver em simbiose com os eucariotas. Portanto, hum, muito provavelmente eles ficaram cá depois dos mamíferos, já não digo seres humanos. Mamíferos, Uhum. os animais. Eu creio que todos os animais têm mitocôndrias. Aqui não ponho a mão no fogo,
Mas a mei- os animais poderão desaparecer e as bactérias continuarão por cá. Sim, muito bem. E tu, não martelas nada? Eu martelo. Hoje tenho umas quantas, tenho umas cinco. Ah, começo por um filme ah, com uma mensagem muito interessante, profunda, que é o Gattaca, com o Ethan Hawke e a Uma Thurman, 1997, em que mostra uma sociedade futurista, distópica, em que a entrada para o programa espacial é extremamente rigorosa e baseada muito em critérios de pureza genética. E há uma pureza genética que é logo declarada ao nascimento. Não sei, já vi o filme há muitos anos, mas isto é a história depois de um indivíduo que uh, faz todos os esforços usando um indivíduo geneticamente mais puro, mas que ficou paraplégico, usando as amostras de DNA dele para se fazer passar por ele e conseguir ir para o espaço, porque só iam para o espaço aqueles geneticamente mais aptos. Uh, mas ele acaba por conseguir, portanto, era geneticamente inferior, entre aspas, mas sucede e consegue contornar o sistema por mérito dele, não é? Mas não através do mérito genético, mas sim do mérito, sei lá, procedimental, intelectual, afetivo, por aí fora. Deixa-me mandar uma malandragem. Se calhar por mérito genético. Quais são os critérios para genéticos para definir um bom astronauta? Não Pois, sabemos. ali era muito rigor físico, capacidade pulmonar, porque aquele indivíduo tinha uma capacidade pulmonar reduzida, ele tinha um problema qualquer coronário, e eu acho que ele, não sei, eu não me lembro já, mas tinha uma capacidade, uma resistência diminuída. Tanto que há uma cena que ele está numa passadeira a correr, ele tem as pulsações por aí acima, mas está a pôr uma gravação do indivíduo mais geneticamente puro que tem em casa. Enfim, é um filme muito interessante, é um exercício muito giro, fim dos anos, sim, fim dos anos 90. Depois lembrei-me do Revenant, já mais recente, 2015, com Leonardo DiCaprio. Pronto, como um exemplo de resiliência e de sobrevivência em vários níveis. Portanto, aqui neste filme o ambiente acaba por ser efetivamente o predador final e não propriamente o ser humano ou o índio. O ser humano ou o índio, parece que eu estou a separar os índios de seres humanos, que horrível. Que comentário Estás a tão falar do horrível. cinema norte-americano e sabes que bom, os Pronto, índios eram uns malandros. Pá. uh, peço desculpa por este comentário, mas não foi minha intenção. Obviamente que são seres humanos, não é? Mas eram considerados na altura pessoas que tinham Hum. que ser apagadas do mapa porque que tinham que ser Não, colonizadas. Tiago, já agora, na altura, dá a impressão que estás a falar do século X. Não, não. Na altura era no início do século XX. Sim, isto fim de século XIX e início de XX, sim, por aí. Sim, Sim, sim. sim. Portanto, a expansão no Oeste, neste caso, acho que isto aqui seria o Noroeste norte-americano. Talvez o estado de Washington, Oregon, não sei. Não me lembro. Ah, pronto, lembrei-me deste exemplo. Portanto, depois, ah, lembrei-me de dois, mas são o mesmo, porque são a mesma história. São duas peças cinematográficas diferentes.
A Irmandade do Gelo, agora recente da Netflix, que retrata o desastre nos Andes, nas cordilheiras entre o Chile e a Bolívia. Aqui a minha geografia é terrível. Pronto, que separa o Chile do Uruguai. Assim aqui é. E é uma equipa, um avião que se despenha nesta cordilheira e nos anos 70 e que não tem hipótese para sobreviver se não comer os mortos. Portanto, recorrer a canibalismo. Aqui eu diria que a seleção natural é literal. Pois há o análogo. Exemplo análogo. Não estou com umas expressões mesmo parvas. O filme. O filme irmão que é o Alive de 1993, que é o Estamos Vivos. É a mesma história. Pronto. Outro perfume. E depois, por fim, um exemplo de pura adaptação, também de resiliência, que é o 127 Horas, que retrata a história de um indivíduo que fica com o braço preso numa rocha Ah, e que tem que amputar o seu próprio braço. Mas o filme é extremamente angustiante porque retrata todo ele no seu comprimento, na sua duração. É o que o indivíduo tem que fazer para sobreviver. Captar a água da chuva, ah, não sei, tentar com as cordas pôr-se em pé, de conseguir dormir de pé, ou pôr o sistema de cordas para perder aquela sensação de estar em pé, não é? Para poder estar repousado. Bem, coisas que nós nunca nos lembraríamos do dia a dia, não é? Portanto, as pessoas não têm noção que nós ficamos presos e nós para dormirmos temos que perder o centro de massa, não sei, temos que cair, relaxar. eh, enfim. e o indivíduo teve até que criar um sistema de cordas para se sentar, para poder, e enfim, depois beber a sua própria urina. A urina depois começou a ficar, obviamente, extremamente escura, não é? Eh, Enfim, lancei aqui umas quatro ou cinco. Acho que são exemplos assim muito literais do que é isto da seleção, não sei. Não, não me lembrei aqui de nenhuma coisa assim mais rebuscada a nível simbólico. É pá, mas olha, um charuto é um charuto. Exatamente. E quando e se nós esquecemos que o charuto é um charuto e só virmos o valor simbólico, então o charuto perde significado. Pois, Não é mais, pois. passa novamente a ser uma outra forma de pensamento concreto, que é o charuto é mesmo só um pénis, o charuto é mesmo só uma forma de matar, seja lá o que for. Não, É, às vezes é mesmo só um charuto. E eu acho que esta questão da. Porque uma grande parte do nosso pensamento acaba por chegar lá à questão de sermos ou não sermos selecionados. É só isso. E é o terror de nós não sermos selecionados. sim, eu há bocado fui buscar, lá está, o exemplo da seleção sexual podia ter expandido mais no âmbito da estética. Lembrei-me agora deste exemplo assim final, também para irmos fechando, que é, não sei se concordas comigo, mas, por exemplo, em Hollywood, um pré-requisito para ser ator ou atriz é, é ter uma certa presença, uma estética muito desejante. Não podemos pôr propriamente, não tenho outra maneira de dizer, não há lugar para pessoas feias. Eu sei que isto depois varia muito, não é? Que há pessoas que acham aquele ator feio ou este feio, mas epá, tem que haver ali. É uma indústria muito virada para uma estética. E uma estética de beleza dos padrões de hoje. Porque se eu for buscar um padrão estético na Roma Antiga, era outro, por exemplo, Pois não não? é? Pronto.
Tiago, na segunda metade do século XX, então, quer a estética do hollywoodesca, quer das modas europeias, eh, privilegiou determinadas características visuais, que se vieram provar mais tarde que eram doentias e que suscitavam problemas sérios às pessoas. Uhum. Ah, e lá está. Eu creio que esse ramo da nossa evolução foi selecionado porque essas pessoas morriam, porque essas pessoas não conseguiam ter filhos. E hoje em dia já se faz alguma crítica a isso. Eu diria, pelo menos Hollywood já ganhou o juízo e hoje em dia temos heróis de Hollywood que são gordinhos e gordinhas, não têm feições regulares, etc. Há maior variabilidade. Sim, Eu confesso, quando era miúdo e via, que era o que impregnava a nossa televisão, era horrível, pá. Que era aquela cinematografia eh, norte-americana, eu não distinguia as mulheres umas das outras. Para mim, miúda, que eram todas iguais. Eu lembro que os meus pais falavam de fulano, ou cicrano, ou beltrano, para mim pareciam todas iguais, que eram de facto muito. Havia um único modelo. O que não funciona muito bem em termos de seleção. bem, uma coisa posso dizer, em termos de tempo já estamos obsoletos. É, vamos ser selecionados. Vamos ser selecionados. Bem, ficamos por aqui hoje. Está selecionado e voltaremos para a próxima ocasião. Sabe-se lá com o quê? Não é? É o que a natureza trouxer. Sim, aptos a qualquer, dependendo do ambiente. Tem que haver eletricidade. Pronto. Tinha que mandar esta. Lá tinha que vir com as bocas políticas, pá. Tinha que ser. Bom, Pronto. Vá, até até, breve. até breve.